Agora eu vou mostrar como preparamos o material. Primeiro nós vamos ver como nós apontamos o lápis de grafite. Para isso eu vou estar utilizando um estilete comum, como esse aqui. E nós apontamos da seguinte maneira. Ao invés de a gente desbastar o lápis, dessa forma aqui assim, a gente vai apenas apoiar a mão que corta a madeira, a gente só vai apoiar. Então no caso eu sou canhoto, eu faço com essa mão. Se você for destro, é só fazer com a mão trocada. O que nós faremos? É só você posicionar, não deixa muito inclinado aqui a lâmina para cima, né? Deixa mais rente para a madeira, tá? Então é melhor. E a mão que está segurando o lápis que vai fazer todo o trabalho. Então essa mão aqui é que vai estar empurrando a lâmina, né? Então nós vamos tirar pequenas lascas da madeira. Então dessa maneira aqui, o movimento é esse. Da mesma forma que eu empurro aqui o dedão com a lâmina, eu puxo esses outros dedos, né? Então o movimento é esse aqui, ó, empurrando e puxando com os outros dedos. Então, e assim nós vamos tirando pequenas lascas, não precisa ter pressa para fazer isso. A gente vai fazendo aos pouquinhos, tá vendo? À medida que eu vou tirando a madeirinha, eu vou rodando o lápis. Então a gente vai fazendo esse movimento. Vou tirando aqui aos pouquinhos. No começo pode ser que você tenha um pouco de dificuldade por não estar acostumado a apontar desse jeito, mas rapidinho você já vai pegar o jeito de como que é. Ó, por exemplo, eu sou canhoto e estou apontando com a mão direita aqui. Então, porque na realidade é a mão invertida que vai fazer mais trabalho aqui. Então você pode experimentar fazer invertendo a mão também, talvez você sinta mais facilidade. No caso, eu sou canhoto, então eu faço com a mão contrária. Vai ver que aqui eu tenho muito mais facilidade, né? Eu vou com muito mais agilidade do que com a outra mão. Mas não precisa ter pressa. A gente vai deixar exposto aproximadamente 1 centímetro aqui da mina do grafite. Então, deixa eu acelerar um pouquinho. Vê que eu sempre vou tirando pequenos pedacinhos da madeira, não precisa tirar muito, tá? Então até deixar 1 centímetro aí da ponta do grafite exposto. Então a gente vê aqui assim. O próximo passo que nós faremos é usando uma lixa de unha. Você pode pegar uma lixa de unha como essa aqui. E nós vamos passar o lápis na lixa rodando para que ele desbaste por igual toda a extensão. Então nós vamos passando aqui. Então ele vai dar uma desbastada. Para a gente acostumar a fazer certo, nós vamos desbastar até ficar com a ponta como se fosse de uma agulha. Tá? Então a ponta vai ficar assim. Tá? Um macete que eu uso é usar a borracha maleável, aquela que parece uma massinha, para fazer a limpeza da ponta do lápis aqui. Então a gente enfia aqui, pronto, já está limpinho. Tá? Então todo o grafite que estava nela a gente já tirou. A última coisa que você precisa fazer é passar a ponta do grafite na lixa para criar um chanfro. Desse jeito que a gente tem aqui, a ponta está bem fininha, né? A gente pode ver aqui, a ponta bem fina. A ponta desse jeito a gente não tem muito recurso para fazer sombreado. Então o último passo vai ser criar um chanfro aqui. Só que para isso
a lixa precisa estar na mesa, não pode fazer com a lixa levantada. Por quê? Fazendo assim, a gente pode alterar o ângulo, né? Você não vai ter um ângulo preciso. Você pode uma hora estar lixando assim, outra hora lixando um pouco mais inclinado, e na hora de manchar não vai dar muito certo. Então, o melhor é colocar a lixa na mesa como se tivesse já para desenhar. E aí sim, na mesma pegada que você usa para escrever, você vai passar o lápis aqui na lixa. E aí a gente vai fazer um chanfro. A ponta vai ficar dessa forma aqui, chanfrada. Tá? Então, um lado mais pontudo e outro lado chanfrado. Esse lado que a gente vai usar para fazer os nossos trabalhos, a maior parte dos nossos trabalhos. Então a gente consegue algumas linhas como essa. Tá? Também a gente vai conseguir trabalhar linhas bem fininhas usando a parte pontuda. Então esse chanfro, essa forma de apontar, vai nos proporcionar trabalhar de duas formas. Um com traços mais largos e outro com traços mais fininhos. O objetivo do nosso curso é criar desenhos realistas, não hiperrealistas. Então, para nós, essa ponta é ideal para que a gente possa conseguir os efeitos que a gente vai precisar para os nossos desenhos. Alternativamente, eu uso lapiseiras também. Tá? Então você pode usar uma lapiseira que é conhecida como porta-minas. Então eu tenho uma aqui para mostrar. A lapiseira porta-minas, ela tem o mesmo grafite que um lápis, tem os mesmos diâmetros. Aqui eu tenho um lápis com grafite um pouco mais grosso, porque ele é uma medida maior. O 0,4, 0,5, 0,6, eles têm um diâmetro mais grosso. Mas para a lapiseira nós temos com o diâmetro de 2 milímetros, mesmo para o 0,6 também. Então qual que é a vantagem da lapiseira? A lapiseira ela não vai gastar com o tempo, você vai ter sempre a mesma pegada aqui para usar com a lapiseira. Diferente do lápis. O lápis, à medida que nós vamos apontando, ele vai diminuindo de tamanho. Nós podemos solucionar esse problema usando um extensor de lápis. Tá? Então, com o extensor de lápis a gente substitui. A gente prolonga a vida útil do lápis. Só que quem preferir pode estar usando uma lapiseira porta-minas como essa. A diferença da porta-minas é só porque ela tem um grafite do mesmo diâmetro que os lápis. E nós vamos preparar da mesma forma que nós preparamos o lápis. Então eu vou lixar, eu posso tirar aqui a ponta para mais, para o tamanho que eu quero. Então essa é uma vantagem, né, que eu não preciso ficar apontando, é só apertar e tirar, ou colocar na posição que eu quiser. Né, a gente pode regular. Diferente da lapiseira comum, na lapiseira nós temos a ejeção gradual do grafite. Então vou pegar uma lapiseira aqui para a gente ver. Conforme eu vou apertando, ele vai saindo um pouquinho do grafite. O porta-minas ele é diferente. A gente aperta, ele vai liberar, a gente que vai regular o tamanho que você quer. Existem já agora atualmente alguns porta-minas que eles têm ejeção também. Tem um sistema de ejeção como essa aqui. Então a gente vai apertando e vai ejetando. Diferente daquela outra que eu mostrei. Mas as mais comuns são nesse estilo, que você aperta e você regula. Então eu vou deixar aqui a ponta mais ou menos no tamanho que eu preciso. E eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou passando a lixa, rodando. Até ficar na medida que eu quero. Eu vou fazer como se fosse uma agulha também, assim, a ponta de uma agulha. Então eu vou passando e rodando ao mesmo tempo. À medida que eu vou passando a lixa, eu vou rodando, a minha mão vai rodando, né, para que
a ponta fique afiada em toda a circunferência da mina do grafite, não só numa parte. Então aí no final nós temos a ponta dessa forma, igual a do lápis. E o último passo é fazer o chanfro, né, com a pegada. Agora eu vou ajustar para ficar do tamanho que eu quero. Com a mesma pegada que a gente usa para escrever, eu vou passar aqui a lixa. E aí nós temos aqui a ponta prontinha aqui. Eu posso usar a mesma coisa, a borracha maleável para limpar. E aí pronto, eu tenho aqui minha lapiseira porta-minas pronta para ser usada. Então eu posso usar tanto a lapiseira quanto o lápis para as atividades que nós vamos fazer, tá ok? Agora nós veremos como preparar o esfuminho. Nós podemos usar o esfuminho número 2 ou número 3, esses dois modelos aqui. Tá? Eu gosto desse modelo de esfuminho, mas existem outros diferentes, você pode procurar no mercado, você vai encontrar. Esses esfuminhos eles estão sujos, como a gente pode ver, já foram utilizados. Então nós precisamos fazer a limpeza deles. Como que a gente faz a limpeza do esfuminho? Para limpar o esfuminho, a gente vai usar uma lixa de unha, e é só passar rodando, né? A gente passa o esfuminho rodando na lixa para que ele mantenha o formato na ponta. Então a gente não vai usar o esfuminho sujo, nós vamos usar o esfuminho limpo. Existem algumas técnicas que a gente pode trabalhar com esfuminho sujo, para manchar pelo esfuminho. Mas eu vou te ensinar a princípio como usar o esfuminho limpo para a gente fazer um acabamento, uma finalização de acabamento. Então é só passar aqui, o importante é manter a ponta afiada, tá? Então não fazer só na ponta, com o tempo é necessário que você deite um pouquinho para desbastá-lo um pouco mais. O esfuminho não é a coisa mais gostosa de ficar fazendo, então existe um outro jeito que eu sugiro para a gente fazer a limpeza, porque é meio chatinho de fazer isso aqui. Uma outra forma que a gente pode limpar o esfuminho é com um apontador como esse aqui, um apontador de mesa. Tá? Esse apontador, a gente vai abrir como se estivesse apontando o lápis, colocar a ponta do esfuminho aqui lá dentro e a gente roda a manivela, simples. E aí a gente vai fazer a limpeza do esfuminho. Depois de afiado, de limpo, o esfuminho vai ficar com a ponta semelhante a essa aqui. Deixa eu mostrar aqui. Então a ponta vai ficar semelhante a essa aqui. Diferente da ponta limpa com a lixa, que fica desse jeito. Então você pode ver as duas formas como as pontas vão ficar. Tá? O resultado é basicamente o mesmo, não vai mudar, porque o material que a gente está usando para esfumar é o mesmo. O esfuminho é um rolo de papel enrolado mecanicamente, então ele vai dar o mesmo resultado. A diferença é só na hora de aplicar o esfuminho. Esse aqui a gente pode aplicar um pouquinho como se estivesse escrevendo. Esse aqui a gente tem que deitar um pouquinho mais, com a ponta desse jeito aqui, porque se eu trabalhar aqui, eu só vou fazer alguns detalhes, que é uma coisa boa para trabalhar alguns detalhes pequenos. Então esse fuminho até vai servir, apontado desse jeito, vai servir até melhor do que esse outro, que tem a ponta um pouco mais arredondada. Agora, para esfumar uma área maior, esse aqui ele vai ser legal, porque a gente tem uma área maior para estar esfumando, só que esse também ele esfuma. A única coisa é que você tem que pegar de uma maneira diferente, tem que pegar por cima, porque se pegar como se escreve, você não vai ter o ângulo para deitar a parte do esfuminho, então é necessário trabalhar com ele de lado, aqui assim. Essa é a única diferença, né? Que esse aqui a gente vai trabalhar segurando por cima,
E aí sim vamos fazer o esfumado deitado e vai dar exatamente o mesmo efeito que esse esfuminho, a gente segurando com a pegada de escrita, passando na área que a gente está querendo fazer o esfumado. Então os dois vão dar exatamente o mesmo efeito, com a diferença que esse aqui é um pouquinho mais complicado para a gente trabalhar os detalhes. Você tem que levantar um pouco mais a ponta do lápis, do esfuminho, e esse aqui a gente é mais tranquilo. Ele cria uma pontinha, ele fica até mais fácil para a gente fazer o esfumado no papel. Tá? Então essa é a preparação que a gente precisa fazer. Então é só isso que a gente necessita para a gente começar a desenhar.